Oi, turminha, boa tarde, tudo bem aí com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma semana de aula e agora na disciplina de língua portuguesa nós vamos dar continuidade ao tipo de gênero textual que nós iniciamos na semana passada, que é os contos, né? Antes disso, eu preciso que vocês relembrem comigo, né, que um gênero textual conto ele tem as suas características específicas, ou seja, é aquilo que faz parte da sua estrutura, né? Vocês receberam uma atividade que vai estar mostrando para vocês uma atividade de interpretação, mas antes disso eu quero que vocês leiam o texto e observem a forma de como esse texto está escrito, certo? Lá no texto Histórias para o Rei, né? Aí você vê que todo o texto, né, que é contado, que é narrado, no caso um conto de fadas, né, ou um outro conto, um conto popular, por exemplo, a forma de como ele é escrito, ele é específico, né? Então, se você observar o texto que você recebeu lá, Histórias para o Rei, tem uma característica muito visível ali para você, que é o parágrafo, né? Então, assim, ó, você vê que tem a palavra nunca, né? Nunca é aonde está iniciando o texto, né? A escrita do texto. Você observa que existe uma margem, né? E dessa margem, para começar a escrita, existe um espaço, né? Existe um espaço. E você vai observar que nem todas as linhas têm esse espaço. Isso acontece o quê? Quando nós vamos identificar um parágrafo, quando nós vamos iniciar a escrita do texto, nós estamos iniciando, né, identificando um parágrafo. Então, o que é o parágrafo? É o espaço que eu tenho da margem até o início da escrita. Então, esse espaço é chamado de parágrafo. Então, aqui eu tenho o primeiro parágrafo. E aí o texto dá continuidade, né? Aqui, ó, ele vai continuando, escrevendo. Chegou no final da linha, ou seja, na outra margem, aí vamos dar continuidade aqui, ó, na outra margem, certo? Por quê? Porque eu ainda estou dando continuidade a essa linha desse parágrafo aqui. Quando chegou aqui, não deu para eu ir para frente. O que eu tenho que fazer? Voltar para outra linha. Como não é um parágrafo, aí eu vou continuar bem aqui, ó, próximo à margem. E aí eu vou escrevendo, né? Vou escrevendo até chegar na outra margem. E assim, né? Assim eu observo que a linha de um texto, um conto, né? Ele vai de uma margem à outra. É diferente do poema, né? Que o poema eles são linhas curtas, né, que chamados os versos, eles vêm mais ou menos até a metade da folha. Os versos de um poema, eles são curtos, é diferente das linhas que formam um conto, tá certo? Eu vou ler o texto para vocês agora, vocês observem a linguagem desse texto, tá? Tem palavras aí que vocês não conhecem, e é isso aí vai ser cobrado, né, vai ser perguntado a você lá nas atividades, tá? Então fiquem atentos à leitura, que diz assim: Histórias para o Rei. Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação escolheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Este prazer durou 6 meses. Um dia a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas
histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. O rei que julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la um defeito e ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Aí tem, né, esse texto do Carlos Drummond de Andrade, Histórias para um Rei, lá no Rio de Janeiro, de 1998. Então, vocês observam aí que esse texto é um texto narrado, né? Existe um narrador, uma pessoa que está contando a história. Por que você percebe que não tem aí uma presença de personagens? Por quê? Porque a gente não vê as falas específicas dos personagens. Por quê? Porque para haver essa fala específica dos personagens, tinha que ter ali um sinal de travessão. E como não tem, porque o sinal de travessão ele está ali para indicar a fala de um personagem. Embora a gente saiba que no texto, né, tem alguns personagens, mas eles não estão falando diretamente. Lembra do aquele discurso direto? Então, nesse caso aí, os personagens que tem aí a rainha, o rei, né? Eles são personagens, a gente sabe que eles fazem parte da história, mas não são diretamente, eles não têm uma fala específica, né? A gente só percebe que aí existe a fala apenas do narrador. Quem é o narrador? Aquela pessoa que está contando a história, não é assim? E é isso, né, que são também, né, que faz parte de uma característica que nós encontramos nos contos, né, nas histórias, né, que envolve o gênero textual conto, tá certo? Então vamos para a atividade, que é entendendo os elementos contextuais, né, ou seja, questões que vai envolver o que você compreendeu ali do texto. Aí tem, na letra A, quem é o autor do texto? Né? Quem é o autor do texto? Você vai encontrar essa informação aí no texto, nesse texto aí, tá? Quando o texto foi escrito, né? Tem uma data aí também que, se você pesquisar dentro desse texto, você também vai encontrar. Para quem você acha que o texto foi escrito? Né? Você está vendo o narrador contando. Você acha que essa história que ele está falando, ele está contando para quem? Né? Quem será as pessoas que ele escreveu? Para quem? Depois, que outras pessoas poderiam ler um texto como este? Né? Que tipo de outras pessoas poderiam ler esse texto? E, por final, para que você acha que o texto foi escrito? Né? Então, esse texto ele foi escrito com um objetivo. Né? Para que ele foi escrito? Ou seja, qual é o objetivo do texto? Então, você vai dizer aí, vai escrever para que você acha que esse texto foi escrito. Qual a função dele aí, tá certo? E aí, a atividade de língua portuguesa é apenas essa atividade para vocês fazerem. E aí vocês façam com atenção, olha a letra, capricha na letra, tá certo? E façam com muito carinho. E daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar nossas aulas.